Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. 2021 chegou e eu já tava com saudade de gravar vídeo pra vocês e temos aqui coisas novas chegando nesse início de ano. Aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês quais as minhas impressões sobre o início da minissérie The Stand, que é baseada na obra literária do mesmo nome, que tem aí o mesmo nome, que é do escritor Stephen King, um escritor muito famoso que muita gente curte bastante o trabalho dele. Em português, o nome do livro acabou ficando como A Dança da Morte, e essa é uma história pós-apocalíptica que acaba se encaixando bastante até no nosso contexto atual, que infelizmente nós ainda estamos passando. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você saber se esse primeiro episódio vale a pena ou não de você conferir. E antes da gente começar, deixa o seu joinha no vídeo, isso me ajuda bastante aqui no canal, assim como você se inscrever caso ainda você não seja inscrito e também ative o sino das notificações para ficar por dentro do que a gente postar por aqui. Então galera, chega de papo e vamos lá falar dessa nova minissérie. Bom pessoal, a série The Stand se passa em um ambiente pós-apocalíptico provocado por uma doença misteriosa e vai contar a jornada de sobreviventes que irão se dividir em dois grupos rivais, por assim dizer. Um grupo liderado pela mãe Abigail, que é interpretada pela Whoopi Goldberg, grande atriz aí bastante conhecida no mundo todo, que é uma senhora de 108 anos. E o outro grupo liderado pelo brutal e misterioso Randall Flagg, que é também interpretado pelo ator bastante conhecido aí, a família dele é bastante famosa, o Alexander Skarsgård, um sujeito bem esquisito e com poderes enigmáticos. Os dois grupos então vão entrar em uma espécie de disputa entre o bem e o mal que vai determinar o futuro da humanidade. Então aqui já deu para sentir um pouco qual vai ser o clima dessa história, que vai misturar aí toda essa questão pós-apocalíptica, também com um pouco aí da questão sobrenatural, algo que já é bastante conhecido das histórias do Stephen King. Eu não sei se algum de vocês já conhecia essa história, se já leu o livro. A minha experiência aqui com A Dança da Morte é que eu há alguns anos comecei a ler esse livro, mas infelizmente eu não fui até o final. E para dizer a verdade para vocês, eu não lembro por que eu não terminei de ler a história, mas eu li pelo menos ali o comecinho. Então, pelo menos parte aí da premissa da história é algo que já é familiar para mim. Mas apesar disso, eu ainda lembro como é que a história começa, como é que as coisas por aqui funcionam. E aqui na série, já no início, dá pra gente perceber algumas diferenças entre essas obras, principalmente no que se refere à ordem em que as coisas acontecem. O episódio vai começar mostrando pra gente alguns acontecimentos 5 meses depois do início da epidemia, e aqui eles vão mesclar bastante a ordem dos acontecimentos, ou seja, ora eles vão mostrar pra gente algo que acontece lá no início da epidemia, ora eles vão mostrar coisas que acontecem algum tempo depois disso, 5 meses depois. Então eles vão acabar brincando bastante com essa questão de mostrar fatos do presente e mostrar fatos do passado. Então nesse aspecto da cronologia e das coisas, a minissérie acaba sendo diferente do livro, pelo menos aqui nesse início, pelo menos até aonde eu li. Então basicamente essa aqui vai ser a única comparação que eu vou fazer entre essas obras, até porque eu não li todo o livro, então nem tem como eu comparar as coisas que vão acontecer a seguir, mas pelo menos aqui nesse iniciozinho deu para perceber essas diferenças. Então aqui nesse começo, basicamente nós vamos ver um pouco da epidemia se desenrolando, e aí a gente tem algo que eu achei interessante, sobre como essa doença se desenvolve, que é a questão aí do estado final das vítimas, digamos assim. É uma aparência no mínimo bem diferente que você vai ter ali das pessoas que estão contaminadas com essa doença. Além disso, nós vamos também acompanhar um pouco da trajetória de basicamente 3 personagens por aqui, que no meio desse mar aí de mortes e pessoas infectadas vão tentar escapar para algum lugar seguro. E em relação a essa questão dos personagens, uma das coisas que poderia ter sido melhor trabalhada aqui nesse episódio 1 foi a apresentação deles, que para um primeiro episódio acabou sendo de certa forma uma apresentação rasa. A sensação que eu tive foi a de pegar a história já no meio do caminho, o que acaba sendo um ponto negativo aqui para essa minissérie, já que trata-se do
início da história, onde nós não conhecemos os personagens e para que o público possa comprar a proposta da série, né, por assim dizer, conhecer quem são essas pessoas que a gente vai acompanhar aqui ao longo da temporada, acaba sendo parte importante do início não só dessa série, mas de qualquer história que você vai acompanhar. Para nós, como espectadores, é importante que a gente consiga ter essa proximidade com os personagens, para a gente poder entender as motivações deles e até mesmo para que a gente possa se identificar com essas pessoas, coisa que poderia ter sido mais aprofundada aqui no episódio, no meu ponto de vista. Esse primeiro episódio tem 58 minutos mais ou menos aí de duração, então tempo é o que não faltou para essa questão ter sido melhor trabalhada. Também acho que a história ter sido contada aí de um modo não cronológico acabou prejudicando um pouquinho o ritmo do episódio, que em alguns momentos ficou um pouco arrastado e deixou uma sensação esquisita de quebra de clima. Sobre o elenco dessa minissérie, nós temos aqui nomes conhecidos compondo o elenco, como eu já mencionei acima, como a Whoopi Goldberg, o Alexander Skarsgård, que tiveram aí uma participação tímida nesse primeiro episódio, mas que provavelmente vão ganhar mais espaço ao longo aí dos episódios que a gente vai assistir, já que basicamente a história gira em torno deles, né? Então, provavelmente eles vão ter mais espaço aí nos próximos episódios. Além deles, a gente tem no elenco Odessa Young, James Marsden, que já é um nome bastante conhecido de outras produções, até mesmo de produções aí da HBO, como Westworld, e também temos aí o brasileiro Henry Zaga. Para quem não conhece, é um ator brasileiro que vai fazer parte também aí dessa série. A premissa da minissérie, ela é interessante e nesse começo, dentre todos os personagens que foram mostrados pra gente aqui, o que mais conseguiu manter a minha curiosidade de acompanhar a trajetória dele, de conhecer um pouco mais quem ele é, foi o personagem do James Marsden, que é o Stu Redman, que mais adiante vai acabar cruzando com o caminho dos outros dois personagens que são mostrados aqui nesse início de história. Em relação à parte mais sobrenatural aqui de toda essa história que a gente vai acompanhar, aqui nesse começo nós tivemos apenas alguns indícios de que existe algo a mais do que uma simples epidemia acontecendo, mas que ainda a gente não teve muitas explicações sobre isso. Então a gente teve algo bem tímido ainda sendo mostrado com relação a essa questão sobrenatural, que com certeza vai ser melhor desenvolvido nos próximos episódios. De modo geral, essa parece ser uma história bastante atual, principalmente levando em consideração o nosso contexto, e para um episódio de estreia, na minha visão, esse episódio 1 acabou ficando aí bem na média. A gente não teve aqui um episódio ruim, ok, pessoal? Foi um episódio, como eu falei, na média, né? Então, tem alguns pontos que poderiam ter sido um pouco melhor trabalhados, principalmente se a gente levar em consideração que foi um episódio longo, então não foi falta de tempo. Eles tiveram aí tempo suficiente para poder trabalhar algumas questões, principalmente essa questão dos personagens, que eu acho que foi um dos pontos aí principais que poderiam ter sido um pouco melhor aprofundados e não foram aqui nesse episódio. No entanto, é uma história interessante da gente acompanhar. Provavelmente eu vou continuar assistindo a minissérie, e se a gente parar para pensar se vale a pena ou não assistir, para aqueles que não estão familiarizados com as obras do King, mas gostam desse tipo de premissa pós-apocalíptica e meio sobrenatural, acho que vale a pena conferir essa produção, até mesmo por ser uma minissérie, então não é algo que vai ocupar tanto o seu tempo, né? Então você vai poder assistir em pouco tempo aí a história até o final. E para os fãs do autor, também creio que vale a pena conferir mais uma tentativa de adaptar uma das obras dele. Quem sabe dessa vez dê mais certo do que, por exemplo, The Mist, né? Que foi uma série extremamente ruim, uma adaptação muito ruim que fizeram aí da obra do King. Eu realmente torço para que The Stand entregue um bom entretenimento pra gente, e eu quero saber se você pretende ver essa minissérie ou não. E se sim, o que você tá achando dela, né? Se você já começou aí a assistir essa minissérie. Galera, essas foram as minhas impressões sobre esse comecinho aí de The Stand. Então, eu encerro esse vídeo por aqui, pessoal, e a gente se vê em um outro vídeo.